E hoje o tema, né, o quinto mês, 5 fala de graça, Ave significa pai, e nós temos no quinto mês uma dualidade, severidade e misericórdia. 9 de Ave, né, Tisha B'Av, que é quando muitas tragédias aconteceram, né, os espias trouxeram a informação negativa sobre a terra, né? Foi nesse dia de 9 de Ave, e nós temos uma celebração em 15 de Ave, que é Tu B'Av. Então nós temos neste mês uma dualidade, porque em 9 de Ave também nós tivemos 2 vezes o templo sendo destruído, né? E nós então vamos falar de destruição e reconstrução, essa dualidade. Menahem Ave, que é o consolo de Ave, é a segunda parte do quinto mês, né? A gente deve lembrar que, mesmo com a destruição dos templos físicos, o nosso Pai Celeste, o Criador, ele sempre poupou o seu povo. Então, ele não destruiu os templos, casa do Pai, né, que são o povo, os corpos. E foi na destruição do templo, que é o Mashiach, que a redenção chegou. Então, é preciso que nós enxerguemos que, mesmo na destruição, nós temos uma história de redenção. E que há sempre uma escolha, já que os espias, né, nós tivemos 10 que deram um relato a partir do que eles viram, né, da visão. Eles viram os gigantes. E 2, Caleb e Josué, eles deram um relato a partir do que eles ouviram. Eles ouviram a palavra do Todo-Poderoso. Amém. O que é Rosh Chodesh? O que as Escrituras falam acerca disso? Qual a importância que tem o primeiro dia de cada mês? E aí... interessante que eu acho assim que Deus, ele é tão bom que o calendário lunar, que é o que ele usa, né, o movimento da lua, a lua nova, o dia escuro que começa a clarear, o ciclo que começa a clarear. A lua cheia é o meio do mês, é o 15º dia, e nós temos alguns encontros, agendamentos solenes, encontros marcados que são na lua cheia. Nós temos Rosh Hashanah, que na verdade a Bíblia chama de Yom Teruah, dia de trombetas, que é um dia escuro. Por quê? Porque é lua nova, porque é Rosh Chodesh, né? E a lua é a mesma no mundo inteiro. E ela tem uma previsibilidade, ou seja, ela é um ciclo, dizem que de 29 dias e meio, esse ciclo lunar aí. Então, o Eterno, o nosso Pai, ele é tão bom que, na verdade, qualquer um de nós, se acostumar a olhar para o céu, pode conhecer, saber que dia do mês quando é Rosh Chodesh, quando é lua cheia, né? Nós temos Pães Asmos, no 15º dia do primeiro mês, né? A temporada da Páscoa, e nós temos Sukkot, o 15º dia, lua cheia. Então, assim, os ciclos são cognoscíveis diretamente por cada um de nós. Nós não precisamos de gurus, digamos assim, não precisa ligar para alguém em algum lugar, né? Nem em Israel, em Jerusalém, você vai ter que ligar. Não, e a lua é a mesma no mundo inteiro, então nós podemos saber, todos nós, quando é. E o Eterno, ele faz tudo por padrões. Por isso que é importante nós reconhecermos esses ciclos, esses padrões, os eventos. Por quê? Porque essa é a profecia. E conhecer as Escrituras e conhecer os tempos é conhecer a profecia. E a profecia é para que a gente tenha esperança, para que quando ocorra, a gente saiba que ele já disse. Por exemplo, hoje estão dizendo lá em Israel, alguns rabinos que eu ouvi, que olha, o 9 de Ave, o Tisha B'Av, é um dia sombrio, né, onde há inclusive um jejum bíblico. Zacarias 8 diz, olha, o povo, vamos jejuar, porque é um dia de destruição. E você tem tantas nações se organizando contra Israel neste momento, né? Líbano, Irã, Hamas, Hezbollah,
né? Tudo. E eles ficam, será que o 9 de Ave vai trazer isso de novo? É bem possível. Por quê? Porque a gente vê esses padrões se repetindo. Os sábios judeus, eles identificam o dia 17 do 4º mês como o dia em que Moisés quebrou as tábuas da Torá por causa do bezerro de ouro. Pois, exatos 40 dias depois disto, é Yom Kippur, o dia do perdão ou o dia do arrependimento. Dia em que Moisés teria retornado com as segundas tábuas da Torá, dos 10 mandamentos. Isto após interceder pelo povo, colocando a sua própria vida na linha e suplicar por misericórdia, o que ele alcança e é relatado em Êxodo 34, quando o Eterno passa os seus atributos de graça e longanimidade perante Moisés. E tudo isso é registrado para que nós conheçamos quem Deus é e também ajustemos os nossos próprios caminhos. E o 9 de Ave é a data em que os espias falharam e desestimularam o povo a entrar na terra prometida, desprezando a palavra de Yod-Heh-Vav-Heh, que disse que ele daria aquela terra. Esse período entre o dia 17 e o dia 9 marca, espiritualmente falando, na minha visão, né, na nossa vida, os momentos ou aquela parte de nós que nega a palavra de Deus, que decide tomar o seu próprio caminho, ainda que com boas justificativas, bons argumentos, ainda que diga que não, isso estou fazendo para Deus, né? Na verdade estou fazendo a minha própria vontade. Então marca esse momento em que a nossa alma deseja fazer a sua própria vontade, ou o momento aí representado pelo dia 9, em que eu não dou valor àquilo que Deus tem prometido para mim, aquilo que Deus tem mostrado na palavra dele, os bons frutos da terra que ele me dá, que é no sentido dos bons frutos espirituais que a palavra me dá, né? Ou seja, eu desprezo essa doçura daquilo que Deus tem para mim. E isso tudo é tenebroso, isso tudo é sombrio, né? Então esse tempo marca um período de reflexão para a nossa vida, ou seja, até que ponto eu não estou queimando a minha Torá, como fez apóstolo lá, representada pelo dia 17, até que ponto eu estou chorando porque Deus quer algo para mim que não é o que eu quero, né? Então, até que ponto aquilo que eu olho no povo de Israel e me pergunto, né, como é que eles fizeram isso, né? Até que ponto eu não estou olhando no espelho e dizendo para mim mesmo, né, por que eu estou fazendo a mesma coisa, né? Então eu acho que é um período importante por causa disso, é um período de reflexão, e esse período que você falou do dia 17 até o dia 9, que a gente está chegando próximo agora, é esse período de reflexão para a nossa vida, olhar para nós mesmos e ver se os nossos passos não estão sendo exatamente nessa mesma direção. A partir do momento que nos arrependemos desses atos, que são atos contrários à Torá, que você citou, o homem tentando dar uma forma segundo o seu coração a Deus, né? Ou melhor, sou eu que determino quem Deus é, como Deus pensa, e não a Torá, né? Porque na verdade a Torá é que revela quem Deus é, e não o meu coração, não aquilo que eu desejo, não aquilo que eu quero, quando mudando a história, de luto em festa, né? Então eu vivo essa realidade. Então é um tempo que nós somos conduzidos a contemplar a história e ter a possibilidade de inverter, de mudar essa história também, não é isso? E é interessante que tem uma conexão que os sábios enxergam, esses padrões são para nos mostrar coisas para que nós caminhemos para entrar na terra, e mesmo vendo a falha, né, que nós façamos diferente, que nós nos arrependamos. Existe uma conexão entre o primeiro dia de Pães Asmos, né, que é o Seder de Pessah, com 9 de Ave, Tisha B'Av, que eles caem exatamente no mesmo dia da semana. Por exemplo, se o Seder de Pessah foi numa terça-feira, Tisha B'Av é numa terça-feira. Então, é uma coincidência. E você tem, por determinação do Eterno, como já foi dito, que Pessah é no primeiro mês. A nossa vida espiritual, ela começa em Pessah. Ela começa até na primavera, Purim, né, onde há decretos que são contrários à nossa existência, mas que houve coragem, houve determinação e se venceu os decretos. Então somos chamados a receber o sangue para sermos libertos da escravidão ao pecado e caminhar 50 dias para receber a Torá em Shavuot.
Mas Tisha B'Av, né, essas falhas de não crer, a incredulidade para não entrar na Terra Prometida. Mas e o que isso nos mostra e que nós precisamos ver? Mas entendendo que, por exemplo, Pêssar, tribo de Judá, tem Pêssar, a boca fala, né? P em hebraico é boca, a conexão é a boca. Então, nós somos libertos pela boca de Deus que fala, sai, deixa o meu povo ir. Né? Ele mandou Moisés falar com o faraó. Então, é a boca de Deus que nos atrai para que nós acordemos para sair. E nesse mês agora de Ave, é o mês de Shimeon, né? De escuta. Já o ouvir é o sentido mais espiritual que a gente tem, porque ele não é palpável, né? É uma coisa etérea. E o ouvir, em hebraico, é obedecer. Ele você não só escutar, mas dar ouvidos, obedecer. E obedecer é uma escolha. Foi o que fez toda a diferença entre poder ter entrado já na Terra Prometida ou falhar, como os 10 espias, né, falharam, Josué e Caleb, só que foram pelo que eles ouviram, os outros pelo que viram, que é o mês anterior, né, quarto mês, Ruben, visão. Então, cada mês traz um padrão, uma mensagem de Deus, que a gente vê, isso é extraído da própria Escritura, para nos ensinar e para que fiquemos atentos, né, a essa caminhada que Deus nos chama, para que não erremos a Terra Prometida, que é o nosso destino. Ensinando a vocês nesse período, né? Então, é importante falar sobre isso, que um dos símbolos do mês de Ave ouçam, Shema Israel, ouça, né? Quem é o teu Deus. Olha, eu queria ler um texto de Abacuque 3, verso 2, que diz assim: ó Yod Revavirê, ouvi o teu discurso e temi. Ó Yod Revavirê, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Yadá, aqui, conhecer intimamente. Na ira, lembra-te da misericórdia. E o que a gente vê é essa dualidade. Um pai que ama, ele corrige o seu filho. Então, a severidade que veio nessas ocasiões, nessas datas aí, nos dias temíveis, foi por causa do pecado, da rebelião, da incredulidade, né? E um pai amoroso, ele corrige ao filho que ama. Mas o que a gente não pode ignorar, que o tempo todo o chamado ao arrependimento é misericórdia. Então, houve o bezerro de ouro lá e Moisés volta ao topo do monte e ele volta com as novas tábuas em Yom Kippur, 40 dias depois, né, do evento do bezerro de ouro. Então nós temos essa dualidade que clama assim: na tua ira, lembra-te da misericórdia, né? Por quê? Porque quando o povo peca, vem a correção de Ave, do pai, né? Mas também tem a misericórdia, que é a oportunidade do arrependimento, de se voltar ao caminho. E esse mês também tem a letra, né? Tet, 9 luas, uma gravidez. A gravidez também tem a questão da dor, né? A dor do parto, a antecipação, as contrações, é uma coisa, mais a alegria do nascimento. Então você tem essa dualidade também presente em Ave, né? Que tem 9, que tem Tet. A primeira ocorrência da letra Tet, Tov, muitas vezes, 7 vezes no capítulo 1 de Gênesis, é dito que era bom, que era Tov, né? Que é a letra desse mês também. Então tudo isso comunica para nós padrões que o Eterno quer que nós entendamos, para que nós alinhemos a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso viver, para não errarmos. A gente falou da importância dos luzeiros, dos astros, e mostramos que o propósito não é só também demarcar os tempos, mas outros. E um deles é que eles servem como sinais. Está escrito lá no quadro de educação. Eles servem para sinais. Como assim sinais?
sinais e a palavra da onde surgiu a palavra signo, até que o pessoal olha para signo, os astros, sol, lua e as estrelas, então por isso que eu falei, porque todo esse conjunto revela os tempos e fala acerca dos tempos. E Masal, então, o que é Masal? Então, né? O Masal do mês é o leão, né? É o leão. E aí a gente vê reapresentado, isso está desenhado nas estrelas, é uma constelação, a constelação de leão, que é o Masal do mês, o sinal, o signo, o sinal. E o leão traz de novo, reapresenta essa dualidade. Porque nós temos o leão da tribo de Judá, que é o Mashiach, e nós temos o leão, que é o adversário que está ao derredor. Então nós temos 2 leões, é claro que não são comparáveis, mas os 2 são reais, né? Essa dualidade de novo, que fala oposição versus oportunidade. Porque cada oposição é uma oportunidade de correção, de reparação, de tikkun. E aí, para não deixar o que a Dani falou aí dos dias históricos, né, de 9 de Ave, todas essas tragédias, eu estava até comentando aqui antes que eu ouvi um rabino falar que no dia, pouco antes do 7 de outubro, quando teve aquela tragédia lá em Israel, em Simchat Torá, poucos dias antes, Tel Aviv, como municipalidade, tinha passado dois decretos municipais. Um deles proibindo a dança com a Torá em Simchat Torá. Nossa. E o outro proibindo a celebração de Yom Kippur por exigir que homens e mulheres nas sinagogas ficassem separados e que isso violaria a igualdade que eles desejam, né, como municipalidade. Então eles proibiram 2 coisas importantíssimas na Torá e nós não podemos ignorar que o 7 de outubro em Simchat Torá também vem como uma brecha de desobediência do povo. Ou seja, esses padrões que a gente viu então não são padrões que estão lá para a gente estudar meramente como datas históricas. Continuam reais. A mensagem é rebelião. A palavra de Deus traz consequências. Então, quando o povo que é chamado a ouvir, a obedecer, a viver caminhos de vida pela Torá, ele se nega, se recusa, vira as costas, ele sofre as consequências da sua própria rebelião. E aí, ao invés de ouvir o leão da tribo de Judá rugindo, né? Rugiu o leão, Amós 3:8 diz, quem temerá? Quem temerá? Porque o nosso Deus, ele é temível. E os dias são temíveis porque o nosso Deus, ele é Elohim, ele é Senhor de toda a terra. Ele, para os seus filhos, ele se apresenta como Yod Revavirê, com misericórdia, cheio de Hesed, e nos atrai para ele pela disciplina, pela severidade. Então, a gente tem esse padrão, não é porque Deus quer simplesmente punir, ele quer nos atrair, Amém, nos chamar ao arrependimento, né? E esses padrões, então, não são passado histórico, eles permanecem se repetindo, porque a Torá não muda, Deus é eterno, ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre e toda a sua vontade será estabelecida. Amém. Interessante que nós temos passagens bíblicas que Adonai, ele se revela como um leão. Por exemplo, Oséias 11, do 7 ao 11, ele chama a si mesmo como um leão que não destruirá Efraim, embora ele não mereça. E a passagem de Amós 3:8 que eu citei há pouco, né? Rugiu o leão, quem não temerá? Ali também a palavra em hebraico, leão, ari, e ari, são muito parecidos, temer e o leão. Yod Revavirê profetizou, falou, quem não profetizará? Então, quer dizer, sobre ouvir o rugir do leão, a sua profecia, né? O leão tem características bem singulares, é o rei dos animais, ele só caça quando ele precisa, quando ele está com fome, né? Fora isso, é um animal tranquilo, né? Então a gente tem muitas mensagens nisso tudo
E o leão da tribo de Judá realmente é aquele que vem como esse rei, né? O rei para executar juízo e recolher os seus. Dessas 3 semanas temíveis de sofrimento, né? E agora você chega em 15 de Av como um dia de grande alegria, colocado até comparável ali a Yom Kippur, né? Havia uma tradição, inclusive, das donzelas que queriam casar, né, virgens, pegarem vestidos brancos emprestados e irem ao vinhatal, e os jovens que também solteiros iam encontrar essas donzelas, né? E era uma festividade 2 meses antes da colheita da uva, mas já começando a colher a uva para fazer aquele primeiro vinho, um dia de intensa alegria, um dia de casais se formando entre todo o povo, uma espécie de dia dos namorados judaico, né? Guardadas as devidas proporções, um dia de alegria, de festividade, realmente, quando parou de morrer o povo, né, que tinha pecado lá com os espias, né? Tem na figura de Simeão, né, que digamos assim, a tribo desse mês, né, um aspecto de uma religiosidade, de um temor, mas sem misericórdia, né? Em Simeão, quer dizer, Simeão, ele nasceu com uma elevada expectativa, né? Leia, em Gênesis 29:33, ela exclama: Deus ouviu o meu clamor, agora meu marido me amará, agora é esse. Então ele vive uma vida querendo agradar a sua mãe para que isso conquiste o seu pai. Só que o que nós vemos no episódio lá em Siquém, quando a irmã dele, né, foi estuprada por Siquém, ele vai junto com Levi e ele executa todos aqueles homens, né, sem misericórdia, né? E por essa razão, quer dizer, porque ele não exerceu misericórdia, Jacó fica desapontado com eles, né? Levi não tem território, mas a tribo sacerdotal, se arrependeu na ocasião do bezerro de ouro. E Simeão, qual é a consequência? Ele não tem território. Lá em Josué 19 diz que a tribo de Simeão foi espalhada dentro da tribo de Judá, né? E o que Deus espera? Não só que nós tenhamos esse amor, esse temor de querer fazer o certo, cumprir justiça, porque afinal de contas a retributividade, a retribuição tem um aspecto de justiça, que eles estupraram a irmã, mas Deus quer que nós também exercitemos misericórdia, né? E aí, para fechar aqui a minha participação, Abraão representa misericórdia, né? E dele sai Isaac e Ismael. Isaac como o ramo espiritual. Em Isaac nós temos força, Gevurá, disciplina, porque ele não se recusou a ir para ser sacrificado quando seu pai falou para ele, né? Então nós temos essa força. E aí em Isaac nós temos Jacó e temos Esaú, né? O espiritual e o carnal. E finalmente nós temos Jacó dando aso a Israel e ao Mashiach e Edom, né? E o Mashiach traz esse equilíbrio entre misericórdia, Hesed e Gevurá, que é o equilíbrio, o esplendor, a verdade, a justiça, a beleza, que é Tiferet, que eles chamam, são atributos, né, que nós precisamos encontrar esse equilíbrio nas nossas vidas, para não ficarmos nem só na hipergraça, o Hesed, tadinho e tal, tadinho de nós mesmos, inclusive, e nem também na severidade, mate, puna, né? Porque nós recebemos misericórdia, né? Então, esse amor, o retrato do amor de Deus é esse equilíbrio em Tiferet, entre misericórdia e disciplina, e juízo, severidade. E ao enxergarmos padrões, é bem interessante pensar no padrão da criação para discernir o padrão da ressurreição, a recriação, de fato, a restauração de todas as coisas. Os sábios judeus dizem que Adão foi criado em Yom Teruah, no dia de trombetas, que é o primeiro dia, Rosh Chodesh, do 7º mês, que é também o dia do Ano Novo Civil judaico.
E quando lembramos do ensino que temos que, ao som da última trombeta, os mortos em Mashiach ressuscitarão, escrito no Novo Testamento, na Brit Hadashah, precisamos reconhecer que este é um padrão. Dia de trombetas, dia de criação e, muito provavelmente, dia de restauração. No caso, ressurreição. Shalom.